Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja bem-vindo ao canal Doutrinando Certo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sino de notificações para acompanhar os nossos vídeos, os nossos estudos. Queridos, hoje nós vamos estudar o Evento Sinais, capítulo 2, que tem por título Sinais de que Cristo voltará em breve. Nós vamos estudar os acontecimentos que apontam a volta de Cristo. Nós vamos estudar os textos bíblicos, juntamente com o Espírito e Profecia, mostrando que estamos mais próximos da volta de Cristo do que imaginamos. Jesus está às portas e nós precisamos nos preparar para ter um encontro com o nosso Senhor e viver para sempre, eternamente, em um lugar de paz, um lugar de bênção ao lado do nosso Salvador. Neste momento eu quero convidar você a orar comigo e logo em seguida nós vamos ler a Bíblia e o Espírito e Profecia. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por esse momento aqui onde vamos estudar, Senhor, a Tua Palavra juntamente com o Espírito de Profecia. Perdoe os meus pecados, os nossos pecados, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Fale conosco, usa a minha boca neste momento, que não seja eu que fale, mas que o Senhor fale através de mim. A Tua Palavra diz em Mateus 10:20, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai falará por vós. Então, Senhor, fale conosco. Fale de maneira poderosa em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você entenda, eu vou ler aqui duas passagens da Bíblia Sagrada. Uma se encontra em Apocalipse capítulo 6, onde nós vamos ler sobre o sexto selo, e a outra se encontra em Mateus capítulo 24, se encontra em Mateus capítulo 24, que é uma das profecias que Cristo vem apontando. Eu acredito que Mateus capítulo 24, acredito não, Mateus capítulo 24, ele é escatológico, ele fala do tempo do fim. O próprio Cristo mostrou os sinais, mostrou o que antecederia a volta dele aqui para essa terra, para resgatar os salvos. Então nós vamos ler textos que eu vejo que são paralelos, apesar de muitos teólogos discordar, mas você analise comigo aqui e você vai entender que são textos paralelos. E aí logo em seguida nós vamos estudar o Espírito e Profecia. Apocalipse capítulo 6 vem falando do sexto selo, e aqui mostra que quem vê a abertura do sexto selo, essas pessoas é a geração que vai ver a volta de Cristo. Recentemente eu estava pesquisando no Google quanto tempo é uma geração, ou seja, quantos anos é uma geração? E antigamente a geração durava 70 anos, só que a mortalidade foi aumentando de maneira tão excessiva que muitos jovens não chegam mais a 30 anos, e uma geração hoje, pela ciência, é calculada como 21 anos. E provavelmente já deve ter abaixado. Quando eu pesquisei era 21 anos, se pesquisar agora, deve ser uma geração, deve durar uns 18 anos mais ou menos. Você pode pesquisar no Google depois que você finalizar esse vídeo, quanto tempo dura uma geração. Queridos, e aqui em Mateus capítulo 6, e Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 6 tratam do mesmo assunto. E o interessante é que Cristo diz que a geração que vê os acontecimentos do sol escurecer, da lua se tornar em sangue, da queda de estrelas, verá também a volta dele. Olha que interessante, acompanhe comigo aqui. Apocalipse 6, versículo 12 em diante diz assim, capítulo 6, versículo 12. E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. Olhe só. Quando o sexto selo é aberto, acontece um grande terremoto, o sol se torna preto como um saco de crina, e a lua torna-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança os seus figos prematuros, quando ela é abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado. E toda a montanha e ilha foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá
e quem será capaz de ficar em pé? Queridos, aqui mostra sinais que acontecem de maneira paralela antes de Cristo voltar na abertura do sexto selo. O interessante é que aqui não joga, o contexto aqui é muito íntimo, muito justo, muito ligado, onde mostra que acontecimentos serão repentinos, um atrás do outro, e essa geração verá a volta de Cristo, porque aqui diz que o sol vai escurecer, vai ter um terremoto, o sol escurece, a lua se transforma em sangue, a queda de estrelas, o céu se enrola como um pergaminho, e os ricos da terra, eles dizem, cai sobre nós e esconde-nos da ira do Cordeiro. Ou seja, os que vão estar vendo todos os eventos como terremoto, como queda de estrela, como escurecimento do sol, como a lua se tornando em sangue, eles também vão ver o céu se enrolar como um pergaminho, eles vão ver o céu se abrir, o Filho do Homem vir, e eles vão gritar, as rochas, as cavernas, cai sobre nós e nos esconde da ira do Cordeiro. É um grupo de pessoas, são pessoas que vão ver acontecimentos do sexto selo e vão ver a volta de Jesus. Aqui não é um contexto separado, irmãos. E eu vou provar isso para você em Mateus capítulo 24. Olha o que é que diz aqui Mateus capítulo 24. Porque alguns dizem que o sexto selo foi aberto lá quando houve o terremoto de Lisboa, quando houve a queda de estrelas. Eu vou mostrar as datas para você aqui e você vai ver que foi algo que foi questões de várias gerações. Não foi a geração que viu o terremoto de Lisboa não viu a queda de estrela. A geração que viu o terremoto de Lisboa não viu provavelmente também o escurecimento do sol e a lua se transformando em sangue. Então, queridos, olha o que é que diz aqui Mateus capítulo 24. Analise comigo aqui. Falando sobre a grande tribulação. Veja só. Essa grande tribulação, ela é apontada como a tribulação do decreto dominical antes da segunda vinda de Cristo. Ela é apontada como a grande tribulação que acontecerá antes de Cristo voltar. Observe, você vai ler o contexto, você vai entender o contexto, e eu não consigo enxergar a aplicação para o passado, apesar, assim, de maneira primordial, de maneira primária. Eu aponto para o passado de maneira secundária. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 15, diz assim: Quando, pois, vides a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, posto no santo lugar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, no Shabat. Verso 21. Esse verso 21 é o verso que mostra de maneira clara que está se referindo à grande tribulação da última supremacia papal, do decreto dominical antes da segunda volta de Cristo. Veja só comigo. Verso 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Queridos, a grande tribulação dos últimos dias, no contexto de intensidade, no contexto de tortura, no contexto de perversidade, no contexto de sofrimento, será abundantemente maior do que a da Idade Média. A Idade Média foi uma grande tribulação de 1260 anos. Mas agora, no final dos tempos, será uma grande tribulação de 3 anos e meio. Eu, Robson Júnior, creio que é de maneira literal. Eu creio que são 3 anos e meio literais. E que será uma grande tribulação. E aqui diz assim, que nunca houve nem nunca haverá. Se a grande tribulação da Idade Média foi maior, é maior do que a dos últimos dias da última supremacia papal, então o texto estaria errado. Porque o texto, vou repetir para você, diz assim: porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
Então aqui está falando de uma grande tribulação que jamais haverá. Então, queridos, aqui está se referindo de maneira literal à última supremacia papal, à grande tribulação da última supremacia papal do decreto dominical. O mundo todo vai perseguir os cristãos de maneira severa. Todos. E com essa tecnologia, então. Mas, queridos, com isso agora eu vou entrar no livro Eventos Finais para que você agora, depois de eu ter feito esse paralelo entre os textos, ainda tem alguns versos para ser lido. Aqui em Mateus capítulo 24, que é o paralelo com Apocalipse 6, assim diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados. Então, se algum vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Veja só, eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, aí aqui vem dizendo sobre a tribulação, né? O relâmpago sai do ocidente e se mostra no ocidente, tá? do ocidente se mostra no oriente aqui, ou sai do oriente e se mostra no ocidente. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, aqui de maneira secundária a Idade Média, de maneira primária o tempo do fim, imediatamente. Veja só o paralelo com Apocalipse 6 agora. Imediatamente aqueles dias, o sol escurecerá, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas dos céus cairão e os poderes dos céus serão abalados, ou seja, o céu se enrola como pergaminho, os poderes dos céus serão abalados. Apocalipse 6. Agora versículo 30, olha o contexto. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos até a uma extremidade da terra. Aí aqui diz assim, versículo 32. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele, Jesus, está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Queridos, aqui está falando de uma geração que não vai passar essa geração, ou seja, a geração que vai estar nessa época, ela vai ver esses acontecimentos da abertura do sexto selo e no contexto de Mateus capítulo 24, verá a volta de Cristo. No contexto de Apocalipse 6, na abertura do sexto selo, o céu se enrola como pergaminho, então aparece o Filho do Homem e os grandes, ricos, poderosos vão se lamentar, vão tentar se esconder nas cavernas e vão pedir aos rochedos que caiam sobre eles. É o mesmo acontecimento, é um texto paralelo. Não tem como eu dizer, pegar o texto e aplicar a Idade Média de maneira primária, a Idade Média de maneira secundária, irmãos. O contexto aqui de Apocalipse capítulo 6 e de Mateus capítulo 24 é o mesmo. Então, os acontecimentos que mostram o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol, a lua se tornando como sangue, a queda de estrelas na Idade Média, eles apontavam o juízo dos mortos, que começaria o juízo dos mortos. E agora, na abertura do sexto selo, que é a geração que vai ver a volta de Cristo, que é próximo ali, que vai acontecer o decreto dominical, acontece essas calamidades, esses terremotos, esses sinais nos céus e na terra, mostrando que está começando o julgamento dos vivos na abertura do sexto selo no decreto dominical. O contexto é muito claro. Todos que veem esses acontecimentos, eles veem a volta de Cristo.
Então a gente não pode querer aplicar só para a Idade Média as coisas. E com isso a gente não é futurista. Não, a gente vê os contextos. E agora a gente vai para o Espírito e Profecia e você vai entender que Mateus capítulo 24 era uma maquete apresentando diretamente o que estava por vir na segunda volta de Cristo. Vamos lá? Mateus, acompanhe comigo aí, Eventos Finais capítulo 2. Acompanhe comigo aí na tela. A grande profecia do nosso Senhor. Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreria antes da vinda do Filho do Homem. Olha aí de vermelho, todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. Que evento? A volta de Cristo, a volta do Filho do Homem. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a grande destruição do mundo pelo fogo. Ou seja, a destruição de Jerusalém no ano 70 é usada apenas como maquete para representar a destruição do mundo que será como com fogo quando Jesus voltar. Se bem que estas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplica-se mais diretamente aos últimos dias. Ninguém aqui é futurista. O Espírito e Profecia está dizendo que Mateus capítulo 24 aplica-se mais diretamente ao tempo do fim, à segunda volta de Cristo, do que ao ano 70 e do que à Idade Média. Aqui está falando da grande tribulação, vai falar da grande tribulação que nunca houve nem nunca haverá. No contexto de intensidade. Os 3 anos e meio literais serão mais tortuosos do que os 1260 anos que houve na Idade Média, irmãos. Instrumentos de torturas piores já existem para torturar o povo de Deus. O povo está se transformando em demônios. Aqui o capítulo 2 vem dizendo que o Espírito Santo de Deus está se retirando dessa terra. E imagine, o Espírito Santo está se retirando do coração daqueles que rejeitam a lei de Deus, que rejeitam a verdade, que rejeitam Jesus, que rejeitam se firmar no Evangelho eterno. E imagine, sem o Espírito Santo de Deus agindo no coração dessas pessoas, elas vão ficar milhares de vezes mais perversas. Elas vão se transformar em demônios completamente e vai torturar de maneira terrível o povo de Deus nesses 3 anos e meio da última supremacia papal literal. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Ao fim da grande perseguição papal, declarou Jesus, o sol escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida cairiam as estrelas dos céus. E ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está às portas. Então aqui ela aplica de maneira secundária à Idade Média, mas de maneira primária à última perseguição dos últimos dias. Continuando aí na tela, para a gente ganhar tempo. Olha o que aqui diz aí. Eventos Finais capítulo 2. Cristo deu os sinais de sua vinda. Declarou que podemos conhecer quando ele está perto, às portas. Ele diz daqueles que veem estas coisas: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, uma geração hoje, irmão, pode pesquisar no Google, uma geração não passa de 21 anos. Ou seja, a geração que vê o 6º selo aberto, ela vê a volta de Cristo. Estes sinais apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está próximo. Olha só aí na tela, eu vou colocar para vocês para você ter ideia quando foi que ocorreu o terremoto de Lisboa, da Idade Média ali, a queda das estrelas, o sol escurecendo e a lua se tornando em sangue. Acompanhe comigo aí na tela. O terremoto de Lisboa aconteceu em 1755 e causou grande destruição. O sol escureceu no dia 19 de maio de 1770, ou seja, 25 anos depois. 25 anos depois também, no outro dia, no dia 20 de maio de 1780, a lua se transformou em sangue. E olha só, a queda de estrelas aí embaixo que aconteceu dia 13 de novembro de 1833. Agora eu pergunto para você, terremoto de Lisboa em 1755, para a queda de estrelas em 1833, se passaram muitos anos, mais de 80 anos praticamente, irmãos.
Então, irmãos, esses acontecimentos aqui, você vê a diferença de anos. De 1755 para 1833 se passaram geração. Eu acredito que quem viu o sol escurecendo, o terremoto de Lisboa, não viu a queda de estrelas, porque se passou muitos anos. Então a gente vê que é algo muito distante. Então esses acontecimentos aqui mostravam diretamente, não a abertura do sexto selo, mas mostrava diretamente o começo do julgamento dos mortos, que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que começou o juízo investigativo. Queridos, aqui mostra que começa o juízo investigativo. Deus mostrou através da natureza, de acontecimentos nos céus e na terra, que haveria agora um começo de uma profecia. Ou seja, começaria o julgamento, o juízo investigativo e o julgamento dos mortos. Nome por nome estão passando no santuário celestial. E quando começar os juízos dos vivos, eu, Robson Júnior, acredito que começa a abertura do sexto selo. É nesse momento. Porque essa geração que vê o sexto selo se abrir, o contexto bíblico, Mateus 24 e Apocalipse 6, mostra que eles também vão ver a volta de Cristo. Continuando, olha o que é que diz aí. As nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão a sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não temais. Queridos, os homens, o mundo está apavorado. Todos estão angustiados, todos sabem que algo de grande proporção está para acontecer, mas aqueles que creem em Cristo, que são fiéis à sua lei, que são fiéis a Cristo, que são fiéis ao testemunho e à lei, eles ouvirão a voz do Senhor dizendo em meio à tormenta: não tem mais, eu estou contigo, não tenha medo, sou eu. Louvado seja Deus. Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A profecia se cumpre para aqueles que são fiéis ao Senhor. Ele jamais abandonará aqueles por quem Ele morreu na cruz do Calvário. Continuando, meu querido irmão, minha querida irmã, uma das coisas que vai acontecer nesses últimos dias, além dos sinais nos céus, na terra, dos acontecimentos sociais, a terrível crise social, crise mundial, crise da saúde econômica, a glutonaria, a intemperança também vai fazer parte dos últimos dias. Olha o que é que diz aí. A glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio, e este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Queridos, a intemperança, a depravação moral está acontecendo de maneira terrível. E aqui diz que, o próprio Cristo disse que seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamentos. Então a gente vê que a glutonaria, a intemperança ia reinar, e na nossa igreja também. Eu não poderia deixar de falar isso, por mais que ressoe para alguns como crítica, mas não é mensagem de advertência para que se arrependam. Na nossa igreja a glutonaria cresceu. Você vê que o povo hoje, até os mundanos diz: o crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma praga. Então você vê a glutonaria no nosso meio, as pessoas desenfreadas, glutão, comendo gorduras e mais gorduras. Queridos, isso é um sinal. E você vê que o pecado entrou pelo apetite. E vai terminar pelo apetite. Vai terminar assim como começou lá no Jardim do Éden, por causa do fruto, por causa do estômago. Nos últimos dias será da mesma maneira a depravação. E aqui diz assim, olha: comer, beber e vestir-se torna-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio. Queridos, até junta panela hoje no fundo da igreja colocam carne. Diga assim, comenta aqui embaixo. No fundo da igreja, quando tem um junta-panela,
Diga se não levam carne na sua igreja. Eu já vi muitos irmãos vir. Irmão Robson, teve um junta-panela hoje na minha igreja. Teve lá carne. Teve refrigerante. Dentro da igreja. É lamentável, queridos. Aqui diz, glutonaria e intemperança. Sabe por que as pessoas não querem aceitar mais a verdade de Deus? Porque hoje tomar Coca-Cola no nosso meio é normal. Porque hoje tomar café no nosso meio é normal. Porque comer carne é normal. Deus não vai condenar ninguém porque come carne, né? Se tornou normal. A igreja que foi chamada para a reforma de saúde, proclamar a mensagem de saúde, a mensagem de reforma de saúde para o mundo, diz hoje que comer carne é normal. É o que eu ouço dos nossos membros e irmãos. A glutonaria também é um sinal que aponta para a volta de Cristo, uma depravação moral, uma depravação. Aqui diz assim, a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Com isso, práticas animalescas, com isso, sexo desenfreado, com isso, pornografia, masturbação e tantas outras coisas são desenfreadas no nosso meio por causa da alimentação. Se a gente muda a alimentação, se a gente consegue dominar o apetite, nós vamos conseguir, pela graça de Cristo, dominar todos os outros pecados. Tá no Conselho sobre Regime Alimentar. Você pode ler isso. Você pode ler. E Cristo disse que antes da volta dele, vão estar comendo, bebendo, casando e se dando esse casamento. Não estão preocupados com mais nada, a não ser comer. Queridos, continuando. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos, de acidentes ferroviários e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. O momento de preparo é quando? É amanhã? O momento de preparo é a próxima semana? O momento de preparo é agora mesmo, porque as calamidades, a terra está de luto. A Bíblia diz que a terra está de luto e com isso sofrem os animais do campo, as aves dos céus, os peixes das águas e até o ser humano está sofrendo, irmãos. A terra está ressequida, está de luto. Nós estamos vivendo tempos terríveis, difíceis que estão à nossa frente e não podemos viver de maneira como se tivesse tudo bem. Não está. Isso é verdade. Tudo está de cabeça para baixo. E agora mesmo precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Continuando, irmãos. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Olha aí de vermelho. Haverá epidemias, pragas e fomes, as águas do oceano transporão seus limites, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. E aí você lembra, olha o que aconteceu na Bahia, os irmãos da Bahia que nos assistem sabem muito bem, os irmãos de Pernambuco sabem muito bem, agora mesmo tem uns 15 dias, a Índia e a China estavam debaixo d'água também. A gente vê agora o fogo aí na Europa, a gente viu nos Estados Unidos, a gente viu na Austrália. Queridos, a gente viu aqui no Brasil cidades e mais cidades ficando alagadas debaixo d'água. Nós estamos no tempo do fim. Isso é notável. A própria ciência reconhece que algo catastrófico está para acontecer. E deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para nós, irmãos. Cidade de ouro, eternidade, felicidade plena, sem choro, sem lágrimas, sem morte, sem pecado, sem rancor, sem ódio, sem mágoa, sem poluição, sem fome. Eternamente felizes, isso não é utopia, isso é verdade, irmão. Você precisa crer, acreditar e se entregar ao Senhor enquanto Ele está próximo e falando com você aqui neste momento através dessa mensagem. Continuando, vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem, sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viria tão cedo. Outros diziam, os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Queridos, aqui mostra que os atalaias que não estão anunciando, os pastores que não estão advertindo, vão dizer assim, sabíamos
que os juízos de Deus iam cair sobre a terra, mas não sabíamos que viriam tão rapidamente. Sabe, irmãos, a gente anuncia aqui que está perto do decreto dominical, que virá calamidades, aí vem pastores que têm canais aqui no YouTube, que eu não vou citar nome, não preciso, vai lá e diz, são alarmistas, são dissidentes, eles estão causando alarme. Quando chega a dar uma ânsia de choro. Quando chegar isso aqui, pastor, você que está me assistindo, pastor, é para você mesmo aí, você que vem assistir os nossos vídeos para querer chamar a gente de alarmista, quando isso aqui acontecer, você vai lembrar desta palavra. Você será o responsável pela perdição de muitas pessoas. Porque aqui uma classe de pessoas vai dizer assim, vocês vão dizer assim, sabíamos que o juízo de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. E os ímpios vão dizer assim a vocês, pastores. Outros, com acento de voz agoniante, diziam, os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. O sangue dessas pessoas vão cair sobre vocês. Eu não quero que caia sobre mim. É por isso que eu estou aqui anunciando. É por isso que eu estou aqui alertando. É por isso que eu estou aqui tocando a trombeta. É por isso que quando você compartilha os nossos vídeos, você está tocando a trombeta conosco e o sangue das pessoas também não cai sobre você. Porque quando você ouve uma palavra como essa de advertência mostrando que Cristo está às portas e como será o desenrolar da volta de Cristo e você não anuncia para outros, o sangue das outras pessoas que não ouvirem, por você negligenciar, compartilhar para salvar pessoas, você também pode ser o responsável. Porque talvez a pessoa não assista o meu vídeo porque não vai chegar a ela, mas através de você pode chegar. E essa pessoa pode ver o vídeo e através do Espírito Santo de Deus se converter, porque não há poder em mim não, o poder é na palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que nos usa como atalaia. E esse momento vai chegar aonde as pessoas vão cobrar de muitos. Vocês sabiam que o juízo de Deus viria? E por que não nos avisou? Eles vão se lamentar, a gente sabia, mas não sabia que era tão depressa, sabe? Tarde virá o meu Senhor, são os servos infiéis. Os servos fiéis de cedo virá o meu Senhor. Jesus está voltando, irmãos. E precisamos tocar a trombeta e dar a trombeta e sonido certo. Precisamos viver essa última verdade presente e proclamar essa última verdade presente. Isso está sobre a nossa responsabilidade. Paulo diz, se anuncio o Evangelho, se prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação e ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim, de você, se não pregar o Evangelho. Deus vai cobrar a vida das pessoas das suas mãos e das minhas mãos. Ezequiel 3,18 diz, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não advertir ele para que ele se arrependa do seu mau caminho, esse ímpio morrerá no seu pecado e você será o responsável pela morte dele. Pense aí, ser responsável por negligenciar, falar de Jesus, falar do Evangelho Eterno, falar das profecias, das 3 mensagens, falar da advertência para essas pessoas. Você quer ser o responsável por essas pessoas? Então compartilhe esse vídeo, irmão, para que essas pessoas acordem. Continuando, Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus dos céus, desperta-nos. Queridos irmãos, estamos como paralisados e precisamos agora, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertido e consagrado a Deus, mas parece que nos achamos paralisados. Deus dos céus, desperta-nos. Satanás está envenenando a atmosfera e nós dependemos de Deus para viver aqui nessa terra, só Deus. E para ir para o céu é só Deus. Dependemos inteiramente de Deus. Queridos, nós estamos dormindo. E aqui o apelo de Ellen White é: Deus dos céus, desperta-nos. Nós deveríamos estar inteiramente ligados, totalmente devotados e alerta. Você lembra que o grande conflito diz que
nos é exigido saber o momento da volta de Cristo. Nos é exigido. Com quanto dia e a hora a gente não sabe, mas nos é exigido saber quanto a sua proximidade. E ser-nos-á tão fatal negligenciar o saber, como foi para os antediluvianos não saber quando viria o dilúvio. Queridos, Atalaias diz, vai chover, vai chover. Os Atalaias diz, o fogo está vindo, converta-se, o fogo está vindo. Queridos irmãos, vamos tocar a trombeta, continuando. Desígnio de Deus na calamidade. Deus permite. Olha o que é que diz aí. O que significa as terríveis calamidades no mar? Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso prévio. O que significa os acidentes na terra? Fogo consumindo as riquezas que homens acumularam, em grande parte pela opressão dos pobres. Olha só o que é que diz aí. O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei, violam seu concerto e calcam aos pés do seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso falso. Continuando, as pragas de Deus já está caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais suntuosos como por um sopro do fogo de Deus do céu. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Essas calamidades todas é permissão de Deus. Deus está no controle de tudo e Ele mostrou o que aconteceria através da sua palavra e da sua serva. E isso Deus permite para nos despertar, nos alertar e para que os ímpios, os pecadores se alertem e creiam que Deus está voltando, que Jesus está voltando, irmãos. Nós precisamos proclamar essa mensagem mostrando ao povo que Jesus está mais próximo do que nunca e que essa geração verá a volta de Cristo. Eu creio plenamente nisso. Maranata, queridos irmãos, essa geração verá a volta de Jesus. Os acontecimentos estão aí, fogo, inundações, terremotos, maremotos, enchentes, tsunamis. A gente vê aí a crise mundial. Queridos, nós estamos a poucos passos da volta de Cristo. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Continuando, irmãos. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar os homens e mulheres à razão. Mediante atuações comuns pela natureza, Deus expressará a instrumentalidade humanas em dúvida o que Ele revela claramente em sua palavra. Então Deus permite tudo isso acontecer para salvar o seu povo. Deus, Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Deus permite as calamidades para que os homens vejam que o que Ele escreveu está acontecendo e para que eles reconheçam que a palavra de Deus é viva e eficaz e pode salvar e que Deus está no controle de todas as coisas. Continuando, quão frequentemente ouvimos de terremotos, furacões, de destruição pelo fogo e inundações com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Queridos, Deus, Ele permite tudo isso acontecer para que a gente sinta o perigo. Aqui para nós, vou até chegar mais perto. Você vê agora que a pandemia aparentemente está passando e muitos já estão num sentimento uma aparente tranquilidade, um aparente bem-estar, que está tudo bem, que vai passar, vai melhorar. Os nossos pastores dizem isso. Não, isso vai passar, Jesus não volta agora não, isso já aconteceu em muitas coisas. Não, agora não se preocupe. Falsos atalaias, trazendo uma mensagem de bem-estar. Mas Deus quer que você sinta o perigo.
que grandes acontecimentos virá. Quando ouvirem clamando por paz e segurança, virá repentina destruição. É hora de despertar-nos do sono. Continuando, irmãos. Aqui diz assim: na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos de que o Todo-Poderoso do céu está atuando, que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Queridos, em meio a todas essas calamidades, em meio a todos esses acontecimentos, Deus está no controle de nossas vidas. E Ele está no leme. E nós vamos chegar ao porto seguro juntos. O cântico da vitória não é cantado por um, é cantado em coro. E eu quero encontrar você lá nos céus. Eu quero encontrar você ao lado de Jesus. Eu quero poder dar um abraço em você. Eu quero que juntos a gente diga: valeu a pena se entregar a Jesus. Valeu a pena amar a Jesus. Valeu a pena obedecer a Jesus. Valeu a pena, nós chegamos. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te louvamos e agradecemos por esse estudo, que Teu Espírito Santo trabalhe cada vez mais em nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor perdoe os nossos pecados e falhas, nos ajude, Senhor, a proclamar essa mensagem, a compartilhar essa mensagem com os nossos amigos e que vidas e pessoas sejam despertadas para se entregarem ao Senhor depressa, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por estar comigo aqui até o final desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vamos juntos tocar a trombeta. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.